Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Silva do site Momento Mãe e hoje eu vou falar com vocês sobre o sono da criança, sobre o sono do bebê e de crianças maiores. Sabemos que há crianças que no meio da noite acordam para ir no quarto dos pais, por diversos motivos, né? Seja por medo, por alguma doença, por pesadelos, por distúrbios do sono ou até mesmo por ter curiosidade sobre a vida sexual do pai e da mamãe. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e trazer aí algumas dicas para contribuir com a rotina de sono do seu filho. Por volta dos 2 anos de idade, a criança ela costuma criar alguns rituais antes de dormir. Tudo isso para adiar o momento de dormir de fato. Então ela pede água, ela pede para os pais irem lá cobrir ela, pede leitinho, pede historinha antes de dormir. Tudo isso para poder ficar enrolando mesmo e resistindo ao sono. É normal. E aí, quando vai se aproximando na fase dos 5 anos de idade, esse comportamento ele costuma ser extinguido. O primeiro sinal de que a criança está ganhando independência, está adquirindo independência para dormir, é quando ela passa a dormir sozinha em seu quarto. Esse é o primeiro sinal de independência e é também extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança, para o desenvolvimento de autonomia dessa criança. Aqui em casa, eu adaptei o quartinho do meu filho com base na teoria montessoriana, que muitas mães hoje em dia conhecem, que favorece a autonomia dessa criança, que favorece essa independência, que contribui para a maior liberdade da criança dentro do lar. No quarto montessoriano, nós não temos, então, berço, nós não temos prateleiras altas, brinquedos numa altura em que a criança não alcance, nós não temos guarda-roupas, cômodas, esses tipos de móveis que vão de certa forma impedir a movimentação da criança, a liberdade da criança em seu ambiente. No quarto montessoriano, então, existe a caminha no chão, existem espelhos, existem prateleiras baixas para a criança conseguir alcançar tudo, alcançar os brinquedos, alcançar as roupinhas, os sapatos, inclusive para incentivá-la a se vestir sozinha, a aprender a escolher as suas roupinhas desde novinha. Aqui no caso, no quarto do meu filho, nós colocamos então o que era berço, nós reformamos e fizemos uma mini caminha para ele. Então, nós não chegamos a investir numa mini cama montessoriana que existe também para vender no mercado, mas nós reformamos o bercinho dele. Os brinquedos dele também estão sempre expostos no chão, em cestinhas. Eu não utilizo prateleiras, mas eu utilizo cestinhas, separando os brinquedos às vezes por categoria, por cor, enfim, né? Vou separando e ele tem a total liberdade de brincar, de escolher qual quer brincar. Também temos espelhos, uso de espelhos no quarto dele, favorecendo o autoconhecimento, né? E nós temos também livros, um espacinho que seria o cantinho da leitura, com alguns livros expostos para ele estar explorando. E às vezes à noite, antes de dormir, nós lemos uma historinha para ele também. Então, tudo isso incentivando a autonomia, a liberdade, a independência da criança. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o quarto montessoriano, você pode estar pesquisando que você vai encontrar muita informação a respeito. Então, esse é um exemplo prático de como nós podemos contribuir com essa busca da independência dos nossos filhos, para que eles tenham menos receio de ficar sozinhos, para que eles saibam que eles têm total capacidade e liberdade para fazer o que eles quiserem dentro do ambiente deles e inclusive gerar maior interesse pelo quartinho deles também. Mas é importante nós também ficarmos atentos aos distúrbios do sono, aos transtornos de sono dos nossos filhos, porque às vezes a dificuldade de dormir deles pode estar relacionada com problemas
neurológicos ou com problemas emocionais. Nesse caso, é importante estar consultando um psicólogo ou consultando um neuropediatra para que eles possam estar avaliando aí a qualidade de sono dos seus filhos. Sabemos que quanto mais horas dormidas, melhor a qualidade de vida dessa criança, melhor o desenvolvimento dela e o crescimento também. Nós temos uma estimativa de horas em que cada faixa etária tem a necessidade de dormir. Então, por exemplo, os recém-nascidos, eles tendem a dormir por volta de 17 a 18 horas por dia. Com 1 ano de idade, a criança ela tende a dormir por volta de 13 a 14 horas por dia. Aos 4 anos, a criança ela pode chegar a dormir de 11 a 12 horas por dia. E aos 16 anos, aí na adolescência, já entra na fase de 8 horas por dia. E não podemos desconsiderar as sonecas diurnas, que são muito importantes, pelo menos até os 4 anos de idade da criança. É importante que ela tire pelo menos uma sonequinha por dia, porque isso tudo vai favorecer o seu repouso noturno. Ela vai estar mais descansada para ter uma melhor qualidade de sono durante a noite. As crianças que têm a vida muito agitadas, com muitas cobranças, com pouco tempo para brincar, muitos horários para serem cumpridos, tendem a ficar muito agitadas e pouco relaxadas, então tendem a ter uma má qualidade de sono também. E por volta dos 8 aos 9 meses de idade, o bebezinho, ele passa por uma fase chamada como ansiedade de separação, tá? Que é uma fase em que essa criança, ela se dá conta de que ela é separada da mãe, ela se distingue da mãe e acaba ficando com maior receio de dormir sozinha, não quer ficar no seu quartinho, não quer ficar no seu bercinho. E aí é onde os pais começam a perceber a dificuldade dessa criança dormir, não quer se separar da mãe de hipótese nenhuma. E isso é natural, é uma fase que para algumas crianças duram mais, para outras duram menos, mas é uma fase que passa. Por esse motivo, existem algumas crianças que utilizam objetos como se fosse para substituir a figura materna, para substituir a ausência da mamãe. Então, dentro da psicologia, nós chamamos esses objetos de objeto transicional, que pode ser aí um paninho, uma fraldinha, uma naninha, um bonequinho, uma chupeta, enfim, tudo isso para acalmar a criança quando a mãe não está presente. Então, para tentar solucionar alguns problemas de sono das crianças, os problemas mais comuns, porque nós sabemos que existem problemas mais graves que necessitam sim de um auxílio de um especialista. Mas eu vou passar aqui algumas dicas que podem contribuir com problemas mais simples do sono. Então, a primeira delas seria estabelecer uma rotina noturna, estabelecer um horário para essa criança ir dormir, tá? Então, um horário fixo em que todos os dias poderão ser cumpridos e uma rotina fixa também. Uma rotina simples de dormir. Então, por exemplo, dá um banho na criança, aí depois que tirou do banho faz uma massagem, aí depois conta uma historinha, dá um leitinho e vai dormir. Ponto. É uma rotina que todos os dias podem ser seguidas, é uma rotina simples e que muitas das vezes, se você não está presente, se é uma outra pessoa que vai ficar com a criança, ou se você está em viagem, é uma rotina que dá para fazer em outros locais, em outras circunstâncias também, porque não é complicada de se fazer. Então a criança ela já vai saber o que vai acontecer a posteriori, né? Ela já vai perceber que está chegando a hora de dormir e consequentemente ela vai relaxando também. É importante também tomar cuidado com as atividades diurnas, administrar a rotina diurna dessa criança, administrar as atividades dela, porque a criança ela só vai ter sono à noite se ela gastou energia durante o dia. É a mesma coisa da fome, a criança tem fome quando ela gasta energia. Então, nós precisamos administrar as atividades para que ela tenha um certo cansaço, para ela conseguir dormir à noite também. E aposte sim em bonecos, né, em brinquedinhos, caso os seus filhos não consigam dormir sozinho. Objetos transicionais que possam substituir a figura materna. Tá legal? Para contribuir com o descanso dele. E não estique, não prolongue muito a hora da despedida. Porque se você fica demorando muito ali, né, colocou a criança na cama e aí fica ainda muito tempo ali falando com ele, demorando muito, esse apego vai ficando cada vez mais forte e mais difícil de se desvincular.
Então o ideal é que seja uma despedida rápida, um beijinho de boa noite, falar que você tá ali ao quartinho ao lado, que qualquer coisa que seu filhinho, sua filhinha precisar, você pode se vir ali no quartinho dele ver, enfim. E já se despedir e sair do quarto. Se necessário for também, às vezes há crianças que têm medo do escuro, que não quer dormir no escuro, deixa uma luzinha, meia luz assim, um pouquinho clarinha, tá bom? Para deixar o ambiente um pouquinho clarinho, mas nada de muita luminosidade não. Mas se possível for, é importante o ambiente estar totalmente escuro. E é aí que começa o grande desafio, né? Manter a criança dormindo na cama sozinha durante a noite toda. Algumas crianças aprendem mais rápido, outras demoram mais. Cada criança possui um ritmo de sono diferente. O importante é quando a criança se levantar, quando a criança sair da sua caminha e ir até você reconduzi-la até a caminha novamente, quantas vezes forem necessárias, tá bom? É a consistência que manda. Então nós não podemos ceder, fazer a vontade dela ali naquele momento e sim mostrar para ela que é sim hora de dormir, que não tem outra opção, que aos poucos ela vai se adaptando a essa nova rotina. E também se ela chorar de madrugada, se ela acordar chorando, dependendo de como for, né? Você conhece seu filho, você sabe até que ponto é um choro de mãe, é um chorinho porque quer você. Então você tente acalmá-la do seu próprio quarto, fale que você está ali. E aí, se ela mesmo assim continuar chorando, não vai imediatamente. Dê uns segundinhos ali, uns minutinhos, para depois você ir acudi-la, tentar acalmá-la e voltar todo o processo novamente, até o momento que ela, de fato, se entregar, se render ao sono e entender, poxa, não vai ter jeito, eu vou ter que dormir. Houve uma pesquisa mundial realizada com crianças até os 3 anos de idade, aproximadamente, que trouxe aí, detectou alguns problemas que estavam acontecendo nos lares, na relação aí entre os pais e os filhos, na rotina noturna da criança, que estavam prejudicando o sono, causando insônia nessas crianças. Um dos problemas foi que a criança estava dormindo muito tarde, geralmente por volta das 21 horas, então a criança já tinha passado da hora de dormir, estava muito cansada, isso estava prejudicando o seu descanso noturno. Houve também problemas com ausência de rotina noturna, então, como eu falei no início, que é necessário ter uma rotina para a criança saber que está chegando a hora de dormir. Nesse caso, as crianças não tinham rotina. Então, cada dia ela dorme num horário diferente, em uma circunstância diferente. Houve também problemas em que os pais ficavam ao lado da criança até a criança pegar no sono. Então a criança ela se acostumou, se adaptou a isso. Toda vez que a criança abria o olhinho e via que estava sozinha, ela, claro, abria a boquinha para chorar porque ela queria a presença do pai e da mãe ali novamente. A mesma coisa, a criança sendo amamentadas durante a madrugada, amamentadas que eu digo com uma madeirinha, né, com leitinho. Ela se acostumou a ter uma mamadeira toda vez que acordasse de madrugada. 2, 3 vezes na madrugada a mãe tinha que ir lá e fazer uma mamadeira para ela. Então isso se tornou um ciclo vicioso. A criança ela foi condicionada a dormir sempre que houvesse um leitinho, sempre que houvesse a presença do pai ali do lado, da mãe ali do lado. Ela não aprendeu a dormir sozinha, ela aprendeu a dormir condicionada a estes fatores. E um outro problema foram crianças que dormiam no quarto dos pais ou na cama dos pais até o momento. Então os especialistas desse estudo, eles aconselharam os pais a colocarem as crianças para dormir num horário adequado, um horário entre as 7h30 e 8h30 da noite, ou até antes, se possível. Depende também muito da rotina de cada família, né? Porque às vezes não há essa possibilidade, às vezes os pais chegam tarde em casa do serviço, enfim, né? Aconselharam também a ensiná-las a dormirem sozinhas e não condicionadas a algo. E também as crianças que são amamentadas ainda no seio da mãe, que quando a mãe for amamentar nas madrugadas, não acender as luzes, não agitar a criança, deixar o ambiente com luz baixa, para que ela continue ali naquele soninho, no ritmo da noite. É importante também que nas sonecas diurnas, as crianças elas fiquem com o ambiente mais iluminado e que mantenham os barulhos do dia a dia, né?
Então não deixe a casa totalmente silenciosa como se fosse à noite, para a criança conseguir diferenciar o dia da noite, né? A noite que é mais escura, que é mais silenciosa. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários como que é a rotina noturna dos filhos de vocês. Se você tem alguma dificuldade no sono dos seus filhos, ou se você encontrou soluções já para algumas dificuldades, compartilhem aqui para que todas as mamães que assistirem esse vídeo, todos os papais, possam ter mais dicas, mais orientações que podem às vezes servir, né, para alguns problemas também em comum, tá bom? E fiquem ligadinhos também no canal, porque nos próximos vídeos, ainda não sei exatamente quantos, se 2 ou 3 vídeos, mas nos próximos vídeos eu estarei falando sobre algumas atividades infantis, algumas atividades que você pode realizar com seus filhos, que irão contribuir e desenvolver algumas capacidades sensoriais da criança. Desde recém-nascido, desde 0 meses de idade até os 6 anos de idade. São atividades simples e que são adequadas a cada etapa, a cada fase do desenvolvimento dessa criança, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele, de comentar, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e não deixe de inscrever no canal também, tá bom? Para estar recebendo os próximos vídeos nas próximas semanas. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!